Ao vivo, lá em Porto Alegre, eu tenho Silmar César Miller. E os destaques de hoje. Silmar, bom dia. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Silmar, chuva não para e comportas começam a ser fechadas, o Guaíba subindo com quase no nível aí. Há risco de enchente de novo no centro da nossa Porto Alegre? Olha, também parou de chover, ou seja, aparentemente o risco está afastado, pelo menos por enquanto. Tem alguns pontos aqui com chance de alagamento, mas não é uma coisa trágica aqui, como aconteceu no ano passado, está bastante longe disso. Só que tem previsão agora de frio, essa segunda-feira, com muito frio aqui em Porto Alegre, tendência de volta de chuvas mais tarde, talvez ao longo da semana, mas por enquanto o risco está um pouquinho afastado, agora pelo menos daquela proporção que a gente viu no ano passado. Está bem longe disso, felizmente. Mas no interior, muita chuva prejudicando lavouras também. Trigo, principalmente, com um atraso bastante grande já no plantio, por conta da chuva, tem necessidade de replantios, então mais estragos aqui na agricultura em algumas regiões do estado, isso sim. Vamos torcer para que não venha aí uma tragédia tão grande quanto aquela do ano passado. O que temos na economia hoje, abrindo a semana? Aí, vamos lá, mercado aí de grãos, particularmente, bastante instável aqui, na expectativa da divulgação agora à tarde, a partir das 13 horas, horário do Brasil, de dados importantes aqui para definição, especialmente dos rumos do mercado de grãos, soja, milho, trigo, algodão, etc. Porque deve ser anunciado aqui qual foi a área efetivamente semeada nos Estados Unidos, na atual safra, o plantio está sendo encerrado nesse momento, e o Departamento de Agricultura, que é o Ministério da Agricultura americano, deve divulgar agora um levantamento sobre o que os produtores americanos efetivamente plantaram, qual é o tamanho da área. Isso vai permitir algumas projeções com relação ao potencial de produção. Portanto, é um dado importante e isso pode mexer com o mercado, dependendo dos dados que sejam anunciados. Existe uma expectativa aqui de queda na área de plantio de soja e aumento na área de milho. Falta definir aqui quais são, se isso se confirma, em primeiro lugar, e qual é o tamanho dessa redução e desse aumento. E o outro dado que deve ser divulgado agora à tarde, juntamente com esse, é a posição dos estoques americanos de grãos neste momento, refletindo aqui a posição em 1º de junho, no início desse mês. Isso é um dado importante, é no meio do ano safra, saber o que tem de estoque disponível ainda, isso também mexe com o mercado, a depender do tamanho. Se o estoque é pequeno, os preços podem subir, se o estoque está acima da expectativa, os preços podem cair também em função desses dados. Então, a expectativa nesse sentido. Aí o mercado oscilando bastante, estou vendo aqui soja andando de um lado para o outro, mas agora nesse momento subindo 0,5%, trigo sobe 0,6%, milho está estável, sem grandes alterações. Na Bolsa de Nova York, algodão em queda, 0,8%, açúcar também, 1,6%. Café na Bolsa de Nova York está com pequena alta de 0,1%, e isso o café arábica, o café robusto em Londres sobe mais, 1,5%. Boi gordo no mercado sul na B3 caindo um pouquinho, 0,1%. Mercado financeiro com o dólar caindo 0,2%, R$ 5,47 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações em alta, 0,6% nesse momento, Tavinho. Ok, Silmar, vamos a outros destaques aí, porque o mercado financeiro reduziu pela quinta semana consecutiva a estimativa para a inflação deste ano. E os dados são do Boletim Focus, divulgado nesta manhã. Para os analistas, a inflação deste ano caiu de 5,24% para 5,20%, continuando acima do teto da meta, que é de 4,5%. Já a projeção do Produto Interno Bruto, o PIB, permaneceu em 2,21% e a mediana para o câmbio recuou de R$ 5,72 para R$ 5,70. A projeção para a inflação de 2026 se manteve em 4,5%. Já o câmbio caiu de R$ 5,80 para R$ 5,79. E o PIB do ano que vem deve avançar de 1,85% para 1,87%. E a Selic permanece em 12,5%. Bom, Silmar, como é que estão aí os novos números do mercado? Segue o andor, né? Expectativas otimistas, né? Queda toda semana aqui o pessoal está apostando uma inflação menor do que na semana anterior, não é diferente dessa vez. Agora a expectativa é fechar o ano a 5,2%, 5,20%. Até uma semana atrás era 5,24%, ou seja, cada semana é a quinta semana consecutiva de expectativa positiva, ou seja, de retração da inflação.
E uma dos itens que contribuem para isso é a própria queda do dólar também. A expectativa é de o dólar fechar o ano a 5,70. Está mais ou menos já nesse patamar. A expectativa do mercado é que continue rondando essa faixa aqui de 5,70, que é um índice bem mais baixo que aquele que a gente chegou a ver no início do ano, quando o dólar, a cotação da moeda americana, chegou a bater em 5,30. Ou seja, tivemos aqui uma redução importante. Isso ajuda na inflação, ou seja, no controle da inflação. Dólar mais barato, incide em custos menores de produtos importados, por exemplo, embora prejudique um pouco a receita de quem exporta, que é o nosso produtor aqui, dependente de algumas cotações externas, no caso da soja, do milho, do café. Isso reflete em preços menores no mercado interno, mas é bom para a inflação, para o conjunto da economia é positivo. Quanto à taxa de juros, o mercado não tem jeito, não acredita em nenhuma redução de taxa de juros este ano. Tudo fica para o ano que vem. Então, a expectativa para o final do ano é continuar nos atuais 15%. Esse é o dado negativo, digamos assim, que emperra qualquer investimento, qualquer crescimento maior na economia. Com taxa de juros desse tamanho, não tem condições. É a segunda mais alta do mundo em termos reais, só perde para a Turquia. Portanto, isso inibe investimentos, porque ninguém toma crédito com um juro desse tamanho. Ou seja, fica muito caro investir com essa taxa de juros. Então, isso inibe investimentos, é o grande dado negativo que continua, ou seja, ninguém está esperando redução de taxa de juros antes do final do ano. E o final do ano está longe, né, Natalia? Acho que hoje é o último dia do mês de junho, né? Acho que vamos entrar em julho agora. Acho que tem 6 meses aí, então está longe, bem longe. Bom, deixa eu ler aqui porque o teleprompter ali está muito ruim. Hoje começa a divulgação do Plano Safra e uma questão preocupa os produtores rurais. A alta taxa de juros no Brasil, que é isso aí que você acabou de comentar. Pois bem, ela vai ter impacto tanto nos gastos do governo com subsídios quanto no custo final dos financiamentos, como mostra a nossa reportagem. A taxa Selic está em 15% ao ano, a mais alta desde 2006. Isso pressiona o custo dos financiamentos e pode dificultar a vida de quem depende do crédito rural para produzir. Quando a gente pensa em comida na mesa, é fácil esquecer que ela começa bem antes, lá no campo. E para tirar a lavoura do papel, muito produtor depende de empréstimos, o famoso crédito rural. E agora, com a taxa de juros mais alta, essa produção aí pode crescer mais devagar ou nem nascer. Na prática, funciona assim. A Selic é a taxa de juros básica do país. Quando ela sobe, como agora, pegar empréstimos fica mais caro para todo mundo e para quem produz. O Plano Safra oferece empréstimos com juros menores do que o de mercado. Para isso, o governo paga a diferença. É a tal equalização. Se a Selic está em 15% e o produtor pagasse só 6%, quem banca os outros 9% é o Tesouro. E quanto maior a diferença, maior o custo para o governo. Por isso, com juros altos, pode faltar dinheiro. O Plano Safra é o principal programa de financiamento para o campo. Com ele, produtores podem acessar linhas de crédito com juros menores, graças à equalização feita pelo governo. Só no ano passado, o Tesouro gastou quase 18 bilhões de reais com a equalização. Esse ano nós temos umas questões, umas complicações que devem ser tratadas e analisadas dentro da realidade. Um orçamento muito apertado, uma taxa básica de juros que é praticamente 50% a mais do que era a taxa de juros no anúncio do Plano Safra passado, esse ano com 15% e o ano passado com 10,5%. Isso nos dá uma dificuldade aí muito maior no balizamento, na composição entre o funding, o montante de valores de recursos controlados e obrigatórios que ficam à disposição e do valor da subvenção, que é aquilo que vai equalizar a taxa de juros nas principais linhas de financiamento. Esse Plano Safra que nós estamos encerrando agora, o 24-25, nos 11 meses de decorrência dele, nós aplicamos apenas 70% daquilo que foi prometido para o governo. Então, para o próximo Plano Safra, que a gente vai ter uma Selic ainda maior do que aquela que foi vivenciada nesse, né? É um cenário totalmente novo e de grandes dificuldades. Então, o produtor vai ter aí mais dificuldade no acesso ao crédito e mais dificuldades também no acesso ao seguro. O plano também deve contar com recursos de diferentes fontes.
bancos públicos e privados, fundos constitucionais, Funcafé, LCAs e do BNDES. Mesmo assim, a Selic nas alturas é um desafio. Partindo de um princípio do cenário econômico dentro do Brasil, nós temos como fatores negativos a Selic a 15%, nós temos o IOF hoje que está em 1,5%, mas com certeza o governo já anunciou que vai buscar o STF para poder elevar esse IOF a 3,5%. Nós temos a retirada da isenção do imposto de renda sobre as LCAs, que vai ter um acréscimo de 5%. E nós temos também as questões ligadas aos fatores que já vêm prejudicando o produtor rural há muito tempo, que são os fatores de custos altos, margens menores e margens negativas e os preços das commodities no mercado internacional se mantendo em níveis baixos. Com tantos fatores em jogo, o setor espera que o governo garanta pelo menos que o crédito continue acessível e trabalha com a expectativa de que a taxa de juros se estabilize ou até caia nos próximos meses. É fundamental, sobretudo em função da equalização de taxa de juros, oferta de juros mais baratos, nesses financiamentos. Muitas vezes o volume envolvido não é suficiente, mas é importante que se tenha algo para que possa, então, dar essa tranquilidade para a produção agrícola. O importante é fazer alguma coisa, porque não é esperar que a taxa de juros caia, porque pela tendência e pelo andar da carruagem, não vai cair não, vai seguir desse jeito aí. Então, o importante é fazer alguma coisa. Deixa eu dar alguns números aqui desse Plano Safra Agricultura Familiar, que está sendo anunciado hoje, e aí a gente conversa com o Silmar. Vamos lá então. Plano Safra Agricultura Familiar vai destinar 89 bilhões de reais para apoiar quem produz comida no campo. A gente tem uma tabela aqui com os principais números, anote aí, veja. Maior volume de recursos, mais de 78 bilhões, será aplicado no Pronaf. Programa de crédito rural voltado aos pequenos agricultores. Também estão previstos 5 bilhões e 700 milhões para o Proagro+, que cobre perdas com eventos climáticos, e 3 bilhões e 700 milhões para compras públicas da produção familiar. O Garantia Safra, que é um para produtores em regiões afetadas por seca ou enchente, vai receber 1 bilhão e 100 milhões de reais. O plano ainda investe em assistência técnica e extensão rural com 240 milhões de reais, além de 42 milhões para garantir preços mínimos de produtos da sociobiodiversidade. Bom, vamos lá, Silmar. Saíram aí os números da agricultura familiar e amanhã nós temos a continuação. Como é que você viu aí o Plano Safra Agricultura Familiar que acaba de ser anunciado? Infelizmente não vi, tá vendo? Não deu tempo de dar uma analisada, está muito em cima. E está faltando a taxa de juros aí. Você tem aí qual é a taxa que está sendo, que vai financiar esses programas todos aí, não? Não tenho também, porque acabou de sair. Está saindo agora, realmente não posso... Dá uma olhadinha. Alguém consulta o Pedro aí. O Pedro tá na linha lá. Pedro, a taxa de juros saiu, Pedro? O importante é a taxa de juros, porque é o que eu disse, Silmar. Como disse um entrevistado ali, vamos ver, vamos acompanhar como é que anda a taxa de juros nos próximos meses. Precisa fazer alguma coisa, senão vira o jogo do Flamengo lá, entendeu? Todo mundo falando, tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada. O técnico insistindo, não tem coisa errada, tá tudo certo. E o Bayern dominando o jogo. Tem coisa errada. Então precisa mexer, precisa fazer alguma coisa. Tem a taxa? Bom, não tem ainda. Se tiver, eu passo para você. Mas o X da questão é esse, né, Silmar? A taxa. Sem dúvida. E a variação, né? O que houve de aumento de crédito, não faltou os percentuais aí também, para a gente ter uma ideia. Não está saindo agora, não tive tempo de ver esses dados ainda, então não tenho condições de comentar para não dizer bobagem, né? Mas a grande expectativa é para o plano que vai ser lançado amanhã. O governo divide em duas partes, como sempre. E, aliás, atrasado, como sempre, também. Estamos aí no início do novo ano safra, a partir de 1º de julho, e o plano sendo lançado exatamente quando o produtor já devia estar no campo aí, preparando o solo e com o dinheiro na mão já. Agora que ele vai ter que começar a ir para o banco para analisar essas possibilidades de crédito e fazer o seu pedido de empréstimo. De qualquer forma, hoje é o valor menor, né, para a agricultura familiar, 70 e poucos bilhões aí. O principal deve sair amanhã, a expectativa do setor é algo acima de 500 bilhões para o conjunto todo, mais de 400 bilhões só para a agricultura empresarial. E esse é o grande ponto de interrogação amanhã, com relação à taxa de juros para a agricultura empresarial.
essa vai ser complicadíssima a equação para ser resolvida pelo governo. Por quê? Porque desde o último plano safra, a gente teve essa sucessão de aumentos aqui da taxa básica de juros, a Selic. Saímos lá de a metade desse índice que nós temos agora, até chegar a esses 15%, isso tornou muito mais caro a chamada equalização da taxa de juros, ou seja, a diferença entre os juros reais do mercado em relação àquilo que o produtor tem condições de pagar. Não tem condições de pagar nem esses 15%, que é o básico. Imagina a taxa que os bancos costumam cobrar diretamente no mercado. Então, esse vai ser o grande desafio. Vai ter dinheiro suficiente no Tesouro para financiar toda essa diferença aqui entre o juro atual e o juro que o produtor tem condições de pagar? Esse é o grande ponto de interrogação, especialmente para o plano que vai ser lançado amanhã. Para o de hoje, o governo está fazendo um esforço aí. Como o volume de crédito é menor, de só agricultura familiar, está tentando manter, por isso que eu preciso saber a taxa de juros, se está conseguindo realmente manter a mesma taxa do ano passado, que já é difícil. Para amanhã, realmente vai ser bem mais complicado. Então, a grande expectativa é amanhã com relação ao tamanho dos recursos, se vai atingir tudo aquilo que os produtores estão solicitando. Segundo, a taxa de juros, grande ponto de interrogação. E terceiro, é a questão do seguro. Os produtores estão pedindo 4 bilhões de subsídio ao seguro, tornar o seguro mais barato, senão ninguém tem condições de fazer seguro. Estamos aí com tempo de mudanças climáticas, e está segurado no orçamento, por enquanto, é no máximo 1 bilhão. Isso não resolve o problema. Então, muitos pontos de interrogação ainda com relação ao plano principal, que sai amanhã, também a partir das 11 horas, Savim. Dá uma olhada na minha mão aqui, eu coloquei até o meu óculos aqui, porque não tem condições de ler. É o Samba do Crioulo Doido aqui, eu tenho umas 10 laudas aqui. Então tem juros de tudo quanto é jeito aqui, eu batendo o olho aqui. Por exemplo, limite para compra de máquinas e equipamentos, juros de 5%. Cadê? Taxa de juros... Custeio. Peraí, taxa de juros para produção de alimentos, 3% para alimentos, 2% para produtos sócio-biodiversidade, 3% para Pronaf, juro, isso aqui. Está mantendo mais ou menos as taxas do ano passado. Então é um subsídio altíssimo. Exatamente, está mantendo, aparentemente, a gente precisa olhar com mais detalhes, que acabou de ser divulgado isso aqui, tem um calhamaço, mas aparentemente está mantendo. Fala. Espera aí que nós temos alguém lá do AgroMais. Quem que temos lá? O Álvaro Couto? Espera aí, Silmar. Álvaro Couto, está aqui com a gente, Álvaro Couto, lá do AgroMais, está acompanhando? Bom dia, Álvaro. A grande dúvida nossa aqui, e que o Silmar coloca, não sei se você estava ouvindo, é a questão da taxa de juros, porque isso é fundamental. Aparentemente, aqui, olhando, tem várias taxas de juros para várias coisas. Há uma manutenção na taxa de juros. O que você consegue dar essa informação para a gente? Bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia, Silmar, e a todos que nos acompanham aqui no Dia Rural no Terra Viva. Exatamente, está mantida, pelo menos nesse anúncio do governo, a taxa de juros para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, voltada para a produção de alimentos da cesta básica. Arroz, feijão, ovo também, o ovo que é o mais novo item incluído nessa taxa de juros. Aí temos também uma taxa de juros de 2% ao ano para a produção agroecológica. Se esses produtos da cesta básica eles forem produzidos de maneira sustentável, seguindo a produção agroecológica, a taxa de juros anual também cai para 2%, tá? E aí a gente tem uma nova linha de crédito sendo criada também para pequenos produtores familiares, que é para custeio na produção de milho, café, uva e outras frutas de inverno, que aí os juros é de 6,5% para a safra 2025-2026. E aí as commodities, grandes commodities, plantadas, cultivadas pela agricultura familiar, como soja e bovino para corte, proteína para corte, aí os juros dessa produção sai de 6% no ano passado para 8%. E aí tem alguns valores também para a aquisição de equipamentos. Pequenos maquinários para a produção da agricultura familiar, o limite sai de R$50 mil para R$100 mil, com juros de 2,5% ao ano. E aí todo o limite
que esses agricultores eles podem adquirir de crédito subsidiado para a produção de alimentos, aí não entra o equipamento, de até R$250 mil por produtor. A gente sabe que alguns produtores eles fazem esse acesso ao crédito via cooperativas, associações, mas por produtor o valor limite é de R$250 mil, isso para essa próxima safra. A gente está aqui direto do Palácio do Planalto, onde vai ter o evento, que vai ter a participação do presidente Lula. Está cheio de produtor rural aqui. Eu conversei mais cedo com alguns produtores e eles reclamam algo que a gente já sabe muito bem, né, Tavinho? Que é a dificuldade desses produtores conseguirem esse crédito. O governo está prometendo aí um valor recorde de R$89 bilhões, mas nem todos esses valores, nem todo esse subsídio chega ao produtor rural. A gente lembra que como que funciona? O governo ele arca com uma parte desses investimentos, desses recursos, seja a parte de bancos públicos ou também bancos privados oferecem um crédito reduzido para que os produtores rurais consigam alavancar a sua produção, consigam produzir. A gente lembra que a agricultura familiar é responsável por aí 70% de todo o alimento que chega na mesa do brasileiro, Tavinho? Peraí, que esses números... Bom, Álvaro, obrigado aí pelas informações. Muito bem, que segue acompanhando, depois você traz mais detalhes. Deixa eu voltar com o Silmar aqui. Esse negócio de que a agricultura familiar responde por não sei o quê, isso aí, vamos deixar isso aí para lá, porque tem uma série de interesses aí em falar que até que o MST é o maior produtor de leite do Brasil, entendeu? Até isso fala-se. Então, 70% da agricultura não é. O negócio é amanhã, o grande plano, que é o geral. Esse sim é fundamental para a locomotiva do agronegócio. De qualquer forma, Silmar, a gente viu aí o que o Álvaro falou, lá mais ou menos aquilo. Eles fizeram uma taxa de juros para cada coisa aqui, e aí tem aquela que subiu lá de 6% para 8%. Aparentemente, as taxas estão mantidas. É o que a gente percebeu, depois vamos analisar melhor. Mas o grande pulo do gato é amanhã, né, Silmar? Amanhã é que a coisa ferve. Mas também já deu para antever o que vai acontecer amanhã, ou seja, não teve jeito, o seu governo teve que aumentar algum tipo de juro. Então dividiu as coisas. Primeiro para o básico, arroz com feijão, e acrescentou o ovo agora. Aí sim, conseguiu manter, com algum esforço lá, a taxa igual à do ano passado. É o produto básico aqui da alimentação do brasileiro. Agora, qualquer outro produto fora desse clubezinho ali, não teve jeito, teve que aumentar um pouco a taxa de juros, inclusive chegando até 8% na agricultura lá, que também é a chamada agricultura profissional, que também muitos pequenos produtores também fazem. Em vários estados, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, muitos pequenos produtores produzem uma agricultura empresarial de alta qualidade, inclusive. Aí muda o produto. E para esse tipo de produto, como soja, milho, por exemplo, aí a taxa já teve que aumentar para 8%. Porque não há dinheiro para tudo isso aí. Então, isso já mais ou menos remete àquilo que deve acontecer amanhã. Certamente vai aumentar a taxa de juros. Não tem como manter a mesma taxa do ano passado. Então, praticamente já se antevê aquilo que vai ser anunciado amanhã em termos de juros. Certamente algo de 8% para cima, né, para a agricultura empresarial. E isso pode travar alguns investimentos, alguns produtores podem ter dificuldades aqui em absorver esse tipo de crédito e plantar com um risco aqui de ter um financiamento muito caro, né, que talvez depois a conta não feche. Então, esse é o grande dilema. As taxas de juros subiram demais e aí o governo agora correndo atrás aqui para ver o que dá para fazer para, com o mínimo de risco aqui, de ter algum tipo de retrocesso na produção de alimentos na próxima temporada. Com um agravante, né, de que o governo está sem caixa para poder bancar a sua parte ou aumentar a parte que poderia bancar. O governo está sem caixa e os juros estão acelerados diante desse cenário econômico que não é dos melhores, que a gente comentava um pouquinho antes. Estamos na metade do ano, está acabando a metade do ano hoje ainda, e ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Então, muito provavelmente, você já cantou a bola. Já está antevendo que amanhã, para a agricultura empresarial, nós teremos taxas de juros de mercado ou maiores. Difícil vir contrário. Está dada aí já a letra, né, Silmar? A análise. É só olhar. E os outros pontos de interrogação com relação ao montante de crédito, também é outro dado importante, né? E a questão do seguro agrícola, né? Que é outro ponto fundamental aqui, em tempo de mudanças climáticas, né? O pessoal está realmente enfatizando bastante a necessidade de aumentar essa subvenção do seguro aqui para R$4 bilhões.
e não apenas 1 bilhão, como está previsto no orçamento até agora. Esse Valeu. é outro ponto interrogativo importante. Valeu, Silmar. Valeu, Álvaro, aí em Brasília, segue acompanhando, traz novidades pra gente. Mas é o seguinte, aqui na nossa padaria dá a farinha, dá o fermento e dá a água que a gente faz o pão. Pode demorar um pouquinho, porque tem que analisar quanto tempo de fermentação, mas a gente consegue entender nas entrelinhas, né? Juntando 3 cabeças, a sua, a do Álvaro lá em Brasília e mais a minha, a gente já conseguiu mais ou menos fazer a massa aqui para deixar crescer e depois assar o pão no forno. E amanhã vamos aguardar a agricultura empresarial. Silmar, muito obrigado. Um abraço brilhante mais uma vez. Uma boa tarde, obrigado, Tavinho, até amanhã.